Irmãos, queria convidá-los também para assinar o nosso canal no YouTube e ativar o sininho lá. Vamos fazer isso aí, nós estamos precisando ter mais pessoas ouvindo a palavra de Deus. É um meio de evangelizar. Então, se você puder, assine o canal. Se você não é assinante nosso, assine o canal. Ative o sininho lá. Quando tiver as novas, os cultos estão sendo transmitidos, essas aulas, a escola dominical, culto das crianças também. Então, assine lá e nos ajude aí com essa inscrição. Muito obrigado. Pais, irmãos, estamos mais uma vez para ministrar uma aula da EBD. Queríamos continuar com os nossos estudos no livro de Tiago, né? Hoje, com o tema A Fé Sem Obras é Morta. Tiago, que trabalha nesse sentido, né? Ele vem falar para a gente hoje sobre a necessidade das obras. E parece até que é contraditório com o que Paulo diz, que nós somos salvos pela fé somente, é dom de Deus, não provém de obras. É o texto que nós vamos ler. Mas você acreditaria num eletricista que, por exemplo, não sabe trocar uma lâmpada? Você acreditaria se a pessoa falasse que era um borracheiro, mas ele não sabe trocar um pneu? Se ele é um matemático, mas ele não sabe uma conta de 8 vezes 8? Como é que a gente entende isso? Qual que é a fé que nos salva? E como conciliar, né, o que Paulo diz lá em Romanos 3:23, Efésios 2, 8 e 9. Eu queria ler essa introdução rapidinho esse texto, porque é um texto que a gente conhece. Olha só, Romanos 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí o que Tiago diz? Tiago 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? O que é importante, a fé ou as obras? Qual que é mais importante? É preciso ter fé e não pode ser por obras? Tem que ter obras se eu não consigo demonstrar minha fé? Então hoje nós vamos estudar sobre isso. Convido você a vir comigo aqui para nós estudarmos juntos essa lição. Muito bem, vamos estudar então? Primeiramente eu queria ler o texto, é Tiago 2, do verso 14 até o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Outro exemplo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha que texto confuso e
difícil de entender, porque Paulo fala lá, isso não vem de vós, é pela fé somente, não de obras, para que ninguém se glorie. Acreditar, ter fé é somente para você ser salvo a necessidade da fé, mais nada. Mas aqui Tiago vem falar que a fé é sem obras. Aí ele faz uma pergunta. Meus irmãos, qual é o proveito? Olha só. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Ele não está falando contra Paulo? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa fé pode salvá-lo? Então hoje nós vamos explicar a respeito dessa situação que aparentemente é conflitante. Mas quando nós terminarmos a lição, eu queria que você pudesse entender que esse conflito não existe, né? Porque a Bíblia é inerrante e ela não se contradiz. Então a gente tem como estudar aqui e entender a postura de um e a postura de outro. Parece que só lendo os textos são conflitantes, mas na verdade não são. O versículo acima é uma pergunta, né? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago quer mostrar que uma pessoa sem obras não pode dizer que está salva. Foi isso que ele falou? Antes que você pense errado algumas coisas, nós precisamos fazer algumas observações. Ele fala aqui, pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aí ele diz aqui, ó, no 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E Paulo lá atrás fala justamente o contrário. Mas aqui ele fez uma pergunta. A primeira coisa que eu queria destacar de observação é que ele está perguntando. Ele não está afirmando. Não é uma afirmação de Tiago isso. E ele está enxergando a fé e obras de um ponto de vista diferente do que Paulo estava falando. Então, uma pergunta espera uma resposta. Ele estava com um povo aqui questionando justamente isso. E ele começa falando a palavra proveito, né? Lucro, vantagem. Será que isso traz algum benefício para mim, eu ter a fé, mas eu não ter obras? É isso que ele está falando. Ele faz uma pergunta. Qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, ele não diz que a pessoa só com obras estaria salva. Ou alguém que já tem fé. Será que tem algum proveito, alguma vantagem, algum lucro que essa pessoa não está aproveitando, que ele tem fé, mas diz que não tem obras? Nenhuma. Não faz nada, não houve mudança de vida. Então, Tiago dirige o seu questionamento àqueles que têm apenas fé somente. E não tem uma mudança de vida, e não tem uma atitude diferente, e não tem uma postura diferente diante de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de ter a fé, né? Ter a fé aqui é ter aceitado a Jesus, tá? Que isso fique claro para o nosso estudo. E ele então está falando isso aqui. Depende da fé somente. Ele está dizendo isso? Alguém que defende a fé somente. Paulo defendia a fé numa outra esfera, que era antes de você, para que você seja salvo. E Tiago está defendendo a fé com obras depois de você ter sido salvo. Tiago afirma que a fé não pode salvar, mas ele diz que as obras somente podem salvar? Não, ele não disse isso. Ele diz que se alguém disser que tem fé, então ele atesta que a pessoa precisa ter fé, e não tiver acompanhado essa fé as obras, então essa fé que ele tem pode salvá-lo? Será que é verdadeira, que é genuína? Será que ela realmente existe? Porque tem um versículo na Bíblia que diz, pelos frutos vos conhecereis. Quais são os frutos? Não são as obras? Não são as suas ações? A partir do momento que você crê? Quando você vê uma pessoa, e ele usa o exemplo aqui do mendigo, uma pessoa necessitada, se você não tem fé, não acredita em Deus, tanto faz, tanto fez. Mas depois que você conhece, depois que você tem Jesus, depois que você sabe do valor que existe de uma vida para o Senhor Jesus, da salvação que pode ser levada a essas pessoas, quando você vê essas pessoas e não faz nada, não faz nenhuma obra, é isso que Tiago está chamando aqui. Então, uma fé sem obras não pode salvar. Ele talvez esteja questionando se a pessoa realmente tem fé e se essa fé é no Senhor Jesus verdadeiro. Paulo e Tiago querem dizer a mesma coisa com a palavra obras. Vamos usar o exemplo que ele colocou aqui. Ao ajudar um mendigo.
ajudar um necessitado, ajudar uma pessoa carente, ajudar um morador de rua. Estamos só dando esse exemplo, tá? Tem várias outras coisas que nós podemos fazer. Se você só faz esse tipo de obras, não espere ser salvo, porque não é por isso que você vai ser salvo. Você precisa ter fé. Mas se você já tem a fé e tem a oportunidade de expressar isso, as suas obras de um cristão, a sua mudança de atitude, a sua visão diferente, e não faz, Tiago está dizendo que talvez você não tenha uma fé. Ele não está questionando. Então o Tiago insiste que uma vez estabelecido o relacionamento com Deus, as obras são essenciais. E ele ilustra 5 maneiras que o ensino quer transmitir. Primeiro, é indiferença em face dos irmãos necessitados. Como é que reage uma pessoa crente e cristã diante daqueles que têm necessidades? Ele chega para você, eu estou precisando de comida, estou precisando de água, estou precisando de roupa, o que você deve fazer? Se você não tem condições, você pode buscar auxílio com alguém. Mas ficar indiferente a eles? Vai em paz, Deus te abençoe, Deus te guarde, não fazer nada pela pessoa? Então não é uma atitude de uma pessoa que tem fé. Aí ele não está demonstrando as suas obras. Ele despede as pessoas necessitadas usando palavras evasivas. Vá em paz, irmão, estarei orando por você. Ele não está precisando disso. O que ele está precisando? É de roupa, de comida, de um abrigo, precisando de um remédio, precisando de um auxílio material, alguma coisa física. E isso é obras. Então ele está falando desse jeito. Observe que Tiago não está falando de alguém na igreja que está querendo um sonho de uma casa própria, de um carro novo, de uma situação. Não, é alguém necessitado, que precisa de cuidado, que está passando por uma situação, às vezes, de enfermidade. Ele chegou a colocar aqui num texto, né, que um prefeito evangélico, né, de uma cidade do interior de São Paulo falou certa vez: quando eu olho um mendigo de rua, ele com certeza, ele diz, eu tenho certeza que ele não é evangélico. Porque se fosse o povo cristão, a fé, né, seria demonstrada através das obras e tiraria aquela pessoa dali. Uma pessoa que realmente crê no Senhor Jesus. Porque tem muitos que dizem, eu creio, mas é aquela historinha que já contamos. Você sabe que Jesus é o remédio, mas você não toma ele. Você sabe que comprando um remédio para dor de cabeça na farmácia, ele cura a tua dor de cabeça, mas você compra e deixa ele na tua mão. Ele vai curar? Não, você tem que beber, você tem que experimentar, você tem que passar por esse processo. Saber que Jesus salva, falar que é evangélico, às vezes qualquer um pode falar, mas ser realmente viver a fé cristã, aí são as obras aqui que vão demonstrar os frutos na vida da pessoa futuro. E ele faz uma pergunta aqui retórica, que ele não espera que tivesse um retorno deles, mas para que fazer o quê? Eles pensarem sobre isso. Ele fala, a fé sem obras é morta. Pode acaso semelhante fé salvá-la? A fé sem obras é morta, é lá na frente, no versículo 24 e 25. Né? Não. Tem outro aqui na frente. 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Versículo 17. Uma fé que não age, uma fé que não é praticada, uma fé que não é expressa, uma fé que não mostra os frutos, né? Então você tem uma fé morta. E ele está falando assim, mas se alguém disser, você tem fé e eu tenho ações, e eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Como é que a pessoa tem fé, acredita em Jesus e ela não tem fruto, mudança de vida, ela não encara as pessoas de uma forma diferente, ela não vê e expressa o amor que foi recebido através de Jesus pela sua vida também. Então ele está dizendo justamente isso. Tiago não está simplesmente desafiando alguém de maneira inconsequente, falando que poderia, você tem fé, mas você não é cristão. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a fé precisa ser acompanhada das obras, a nossa vida é assim. Depois ele usa o exemplo dos demônios. Pode soar até estranho no meio disso aqui, esse exemplo que ele deu, né? Até versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Por que ele está usando esse exemplo aqui? Porque os demônios têm fé. Eles creem. Mas eles são salvos? E quais são as suas obras? Eles acreditam que Jesus é Senhor e Salvador das suas vidas? Não. São os anjos rebeldes, caídos, né? Que se rebelaram contra Deus. Até eles têm fé. Então,
Ele está explicando assim, qualquer um pode ter fé. Quantas e quantas pessoas nós vemos e falamos assim, não, vai falar de Jesus para a pessoa, fala assim, não, eu conheço, eu sei de Jesus, eu sei que tem que aceitar, eu creio em Deus. Até os demônios creem. Ele está sendo um pouco até rude, né? Quando o senhor chegar para alguém e falar isso com a pessoa eu tenho fé, eu acredito em Deus. Se tu falar para assim, mas até os demônios creem. Está comparando a pessoa a um demônio. E é rude isso, né? Mas é o que ele está dizendo. Tiago aqui falou com eles, né? Crês tu que Deus é um só? A confissão da unidade de Deus, né, fazia parte da doutrina de todo judeu piedoso. Diariamente eles confessavam isso. É um dos mandamentos. Crer que Deus é um só. Então, a segunda coisa que nós temos que observar, que a natureza da fé existe até nos demônios. Até em todas as pessoas que já ouviram falar a respeito de Jesus, de acreditarem nele, mas não terem entregue a sua vida para ele. Ele pode ser conhecido como Senhor, mas não como Salvador. Porque Senhor é porque ele cuida, mas eu não estou debaixo da orientação dele. E eu não é meu Salvador, nem alguém a quem eu recorro para me dar a salvação, a quem eu entreguei a minha vida. Então, aceitar certas coisas como verdadeiras, que Jesus é Senhor, não significa que ela tem um envolvimento, uma entrega pessoal de que ela já aceitou Jesus na sua vida. Então, a fé está mostrando com esse exemplo dos demônios isso, que muitas pessoas naquela época, né, conheciam Jesus, e dentro da igreja com certeza estava cheio delas, mas elas não, apesar de terem fé, estarem ali acompanhando, como nós temos hoje. Quantas pessoas são, como é que nós falamos na igreja? Frequentes, não, visitantes, mas amigos, né? Amigos do Evangelho. São amigos do Evangelho. Eles vão numa igreja, vão noutra igreja, frequentam um monte de tempo, mas nunca tomaram uma decisão na vida. Então eles têm fé, eles acreditam, eles olham, ficam meio desconfiados. Alguns têm vários motivos para não se entregarem completamente, não sei porquê, mas eles têm esses motivos, né? Cada um tem o seu. E aí ele tem fé, mas ele não tem as obras da transformação que Jesus já fez na sua vida. Então a fé salvadora vai além do intelecto, pois ela afeta a nossa vontade, mas principalmente, Tiago está falando que tem que afetar as nossas ações. Você tem que ter uma vida transformada, mudada, alterada, quando você tem a Jesus. Depois ele usa o exemplo de Abraão. Agora Tiago volta ao passado e vai buscar a personagem de Abraão no Antigo Testamento. E Paulo também cita Abraão, olha que interessante. Quando você voltar no texto lá, Romanos 4, 11, né? Fala com ele como o pai de todos os que creem, Abraão. É a mesma. E ele diz que ele foi justificado pela fé. Quando lá em Romanos 4 ele diz isso, vamos ler, que Abraão foi justificado pela fé, 4 verso 1. Que diremos, pois? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, segundo as obras? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então ele está falando aqui, versículo 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé ela é atribuída como justiça. Então Abraão foi justificado pela sua fé. Mas em que parte da vida de Abraão esse exemplo é citado? Paulo cita ele lá, que só a fé dele foi suficiente, quando ele foi chamado por Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um local que eu te mostrarei. Aí pela fé, apenas crendo, ele vai acompanhar Jesus. Aí olha só, onde que Tiago está dizendo aqui que ele usa o exemplo de Abraão nas obras que Abraão fez. Quando o Tiago cita Abraão, ele menciona quando ele está sendo provado. Estou procurando o versículo. Gênesis 22. Lembram que Deus pediu o seu filho, Isaque, né? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, versículo 21. Lembram disso? Abraão já era um homem de 100 anos e a esposa Sara com 90 e poucos anos. Ela estéril. Ele fala com Deus. Deus disse que iria transformar a descendência dele
numa quantidade inumerável de pessoas, e Abraão teve o filho Isaque. Quando ele tinha, imagino aqui, por volta de 12, 13 anos, Deus chega para ele e falou: quero teu filho Isaque como sacrifício. Já tinha se passado 12 ou 13 anos, já tinha passado alguns anos também, 2 ou 3 anos antes de Sara engravidar, que Deus havia dado a promessa para ele, eles aguardando a promessa, o filho vem, nasce, cria, ele cresce, está com 12, 13 anos, Deus falou: agora eu quero teu filho. Me dá ele, Abraão. O que Abraão faz? A fé que ele tinha, desde o começo, acompanhando Deus em toda a trajetória dele, e ele passa-se alguns anos na vida de Abraão, muitos acontecimentos narrados na Bíblia antes disso, e ele fala assim: não, Senhor, eu creio em ti. Eu creio tanto, como o versículo da Bíblia aqui nos fala, um texto fala que ele acreditava que Deus o ressuscitaria dos mortos. Ele tinha fé para isso. Então ele age por uma obra. Qual é a obra dele? Eu vou entregar o meu filho a ti. A confiança dele era tamanha que a obra dele era entregar o seu filho. Ele levou ele, seu servo, até o local onde Deus mostrou, montou lá a fogueira do holocausto, pegou Isaac, amarrou Isaac, colocou em cima da fogueira e levantou o cutelo. Quando ele levanta o cutelo, é essa a imagem. Quando ele levanta o cutelo para imolar o filho, Deus fala: não, Abraão, já me basta. Eu sei que você crê em mim e vai agir segundo sempre a minha vontade. Ele estava agindo, estava mostrando com as suas ações que ele cria, que ele acreditava. Então é esse tipo de obra que está justificando Abraão aqui, que Tiago dá como exemplo. Nós temos que mudar. Quando Deus te pede algo muito importante para você fazer, e você tem que abrir mão de alguma coisa, casa, carro, dinheiro, ofertas, abrir mão de alguma coisa importante para você, que é física, que é material, se você tem a capacidade de abrir mão disso, em virtude de Deus, em virtude do que Deus manda você fazer, é esse tipo de obra que ele está falando. Porque às vezes nós somos testados por Deus. E aqui foi um teste para Abraão. Como é que estava a fé dele? E ele então demonstra isso aqui, a gente pode ver que foi imputado para a justiça. Veja como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Versículo 22. Ele já tinha fé, ele teve que demonstrar. Então, Paulo dá um exemplo dele, que é só pela fé, quando ele foi chamado. Tiago dá, quando ele já existia fé nele, ele já cria, já andava com o Senhor Jesus, ele pediu uma prova da sua fé, um teste da sua fé. E ele teve que demonstrar com atitudes, com ações, né? Mudando alguma coisa. Depois ele conta a história de Raabe, que é descrita em Josué, né? 2, do 1 ao 21, e também é citado em Hebreus 11, 31. Ele havia se convencido de que o Senhor vosso Deus, é Deus em cima e nos céus e embaixo na terra. Baseado nessa fé, ele acolheu os emissários e fez partir para outro caminho. O autor de Hebreus enfatiza a fé de Raabe, enquanto Tiago assinala as obras de Raabe. Ela acreditou quando Josué conversa com ela, os espias, né, conversam com ela e Josué estava no meio, de que ela seria salva. E ela acredita pela fé que seria salva, ela e a sua família. Então ela toma uma atitude, ela guarda os emissários e depois, quando passa o perigo, despede eles. Então Tiago está enfatizando as obras que ela havia feito, mas porque ela havia crido na palavra de Josué, havia falado com ela, que ela e toda a sua família seria salva. Ela vai e pede isso a Josué, e Josué diz que sim, que faria isso. Então, pela fé, ela demonstrou as obras. Então ele dá esses exemplos aqui. Quais são as conclusões que temos aqui? Observe como esses versículos começam. Versículo 17. Assim também. Então ele fez um comparativo. Versículo 24. Verificais que. Versículo 26. Porque assim como. São palavras que exprimem conclusões a respeito da atitude de determinadas pessoas, baseando a primeira palavra que ele deu aqui, que é do versículo 14. Qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então Tiago não estava dizendo que a pessoa precisava só das obras para ser salvo, e nem só da fé. Ele estava dizendo que precisa da fé acompanhada das obras. Depois que você conhece a Jesus, você precisa demonstrar essas obras. O que significa isso então?
podemos responder: as obras não produzem fé. As obras não produzem fé, mas a fé produz obras. E as obras confirmam a fé. As suas atitudes confirmam a fé que você tem. Pelos frutos vos conhecereis. O contraste aqui é entre fé sem obras e obras sem fé. Fé sem obras. É o que o Tiago está falando. E Paulo está falando de obras com fé. Só as obras não justificam ninguém. O contraste aqui não é entre fé e obras. Não é as duas. É uma com a outra. Então a fé sem obras, Tiago defende que não pode salvar ninguém, e Paulo defende que as obras sem fé não pode justificar ninguém. Então quem faz só obras não vai ser justificado diante de Deus. Nem Abraão. Ele acreditou e depois ele agiu. Então a questão não é uma opção entre fé e obras, mas sim entre uma fé viva e uma fé morta. É o que ele está citando aqui. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ele chega a citar do Espírito, né? Santo. Versículo 26, o último que nós lemos. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É o contraste entre você ter fé e fazer alguma coisa e ter fé e não fazer nada. Torna-se uma fé morta. Uma fé sem atitude, uma fé sem fruto. Alguém que crê, mas que não age. Então, às vezes, você vai ser desafiado a fazer alguma coisa, mas precisamos entender que a nossa fé precisa vir acompanhada das obras. Gálatas 5, nós temos os frutos do Espírito. Quando nós aceitamos a Jesus e temos fé e adquirimos essa fé, nós precisamos dar os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Sem as quais ninguém verá Deus. Por que eu não vou ver a Deus se eu não der os frutos? Porque se você não der fruto, você não tem o Espírito. Não há como ter o Espírito e não dar fruto. Ou então você não tem. Quer dizer que você não é salvo. Então precisamos dar os frutos, né? A nossa vida precisa ser transformada. Ela vai mudar. Então nós somos confrontados pelos que acham que as obras são desnecessárias para os cristãos. E aqui nesse texto, Tiago estava falando para a igreja, provavelmente eles estavam entendendo isso. Eu não preciso demonstrar as obras. Preciso sim, é necessário. E é natural. Não é uma obrigação, não é uma imposição, não é algo pesado. Não. Se você já caminha algum tempo, você já fez várias vezes isso e tenho certeza que você entende. Se você é novo convertido, você pode achar que isso é difícil, mas não é. É simples de resolver. E se você ainda não se converteu, não ache que quando você acreditar em Jesus você vai precisar. Muitos falam, tem que pagar o dízimo, tem que frequentar a igreja, tem que ajudar os outros. Isso é natural nosso. É um prazer, é uma alegria você participar da obra do Senhor, né? Demonstrar sua fé com as suas obras e suas atitudes. É uma alegria, é um prazer que eu tenho certeza que muitas pessoas têm. Então ele está demonstrando isso aqui para a gente. O que nós aprendemos? Que há desafios para nós nessa lição. O que nós aprendemos de novo? Que as obras confirmam a nossa fé. E as boas obras foram criadas para que andássemos nela, diz-nos a palavra. Então há muitas boas obras. Coisas boas que precisam ser feitas pelas pessoas, por aqueles que são necessitados. Dê graças a Deus de que você é uma pessoa que talvez não precise. Que você pode ser a pessoa que vai ajudar. Porque se você estiver do lado da pessoa que precisa de ajuda, e não é sempre que estamos desse lado, às vezes nós precisamos de ajuda, você vai sofrer. Você vai passar por uma situação ruim, desagradável, e você vai precisar de ajuda. Não é bom. É bom que você possa estar do outro lado, podendo ajudar, auxiliar as pessoas. Se você tem condições, né? Saúde, física, material, espiritual, material, financeira, você deve ajudar as pessoas. As obras, né, vão aparecer e a gente vai desempenhá-las. Há nesse texto uma proposta para mudarmos algo em nossa vida. O quê? A nossa atitude. Porque muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, tornamos ele duro, porque nós vemos as pessoas e não ajudamos.
hoje uma realidade, infeliz realidade, uma situação difícil. A gente anda pela rua, às vezes fazendo as coisas, São José não tem isso, onde eu moro. Mas não sei na sua cidade aí, você que está me ouvindo, como você vai ver isso, mas você passa numa cidade grande, toda movimentada, às vezes tem pessoas sentadas na rua lá. E você está andando com teus compromissos, com o horário disso, daquilo, de ir, vir, horário de banco, horário da empresa, horário de uma reunião, e você passa, não dá tempo de dar atenção a um mendigo de rua, ao auxílio. Mas quando você tiver tempo, quando alguém vier até você, você está lá sentado, né? Você pode dar atenção para mudar a tua vida. Você tem que mudar as suas atitudes com isso. Muitas vezes, às vezes você está passando assim, um mendigo, você não está com tanta pressa assim, passou olhando, o fulano está pedindo dinheiro, a pessoa está com a mãozinha estendida, você passa o rabo de olho olhando e vai embora. Daqui a pouco lá na frente o Espírito fala com você, volta, vai lá atrás e dá um auxílio para aquela pessoa. Pergunta se ela quer um lanche, se ela quer uma comida, se ela está com fome. Vai num bar, num restaurante, numa lanchonete, compra alguma coisa e dá para essa pessoa comer. Se você acha que vai dar dinheiro, não vai servir, ou não vai ajudar, precisando de algum remédio, está com frio nesse momento, quer uma roupa, quer um agasalho, né? Às vezes você tem um agasalho, uma blusa, está chovendo, não sei. Mas quando o Espírito falar contigo, tome atitude. É o que o Tiago está falando aqui. Se nós não demonstrarmos isso, né, a nossa fé se torna morta, infrutífera às vezes. Você pode já ter a fé, ter aceitado Jesus, mas não está agindo conforme ele diz. Que outros textos confirmam, né? É só nós lermos a Bíblia aí diariamente, ela vai mostrar para a gente. Os que ele sugere aqui, né, estão aqui na nossa revista, né? Marcos 5, Lucas 10, 1 João 3, Gênesis 15, 22, Josué 2 e Romanos 4. São os textos que nós temos aqui. Depois, se você quiser ler, procure. Mas eu sei que Deus já falou ao teu coração e você entendeu o que um está falando e o outro está falando. Nossa fé sem obras é morta. Então nós precisamos dar essa atitude nossa, mostrar quem realmente nós somos. E às vezes não é natural nem porque nós gostamos, mas é o Espírito que fala conosco, né? E aí a gente pode agir de uma forma diferente. Amém? Deus abençoe aí a sua semana. Estamos aqui então encerrando a nossa escola de hoje. Amém.